Então vamos conversar aqui como que nós realizamos o diagnóstico da alergia ao leite. Então, o médico suspeitou, como que ele consegue confirmar? Tem o clássico para os bebês menores, é a famosa exclusão e a provocação. Pode falar um pouquinho sobre isso, Lê? Tá. O diagnóstico também muda das reações IgE mediadas e as não IgE mediadas, tá? Porque o exame de sangue ou teste alérgico vai ver só as reações IgE mediadas. Então, por isso que na maioria dos casos, né, nessas reações, por exemplo, teve um sangramento nas fezes, né, que é uma reação tipicamente não IgE mediada, é feita a exclusão do leite. Com a exclusão deve haver uma melhora, que não é de um dia para o outro, mas após alguns dias, pelo menos se faz 2 semanas, pelo menos, de exclusão, para observar se houve a melhora. Havendo a melhora, após um período deve ser reintroduzido o leite para ver se volta a ter os sintomas. Se voltar a ter os sintomas, aí sim fechou o diagnóstico e aí é feito o tratamento. E tem o exame, né? Que até teve uma pergunta aqui do exame de sangue para diagnóstico. Eu acho que vale a pena comentar dele um pouco, né? E aí, para as reações IgE mediadas, é mais fácil, porque as reações são bem características, né? A criança ingere o leite e logo em seguida tem uma urticária, tem uma reação. E aí, quando você dosa a IgE no sangue, que é o famoso RAST, né? Você dosa a IgE para o leite no sangue, através do RAST, e aí você vê um IgE positivo, né? O exame vem positivo, confirmando a sua hipótese diagnóstica, e daí você já faz o tratamento, nem precisa fazer aquela reintrodução. É importante comentar que esse exame, ele pesquisa anticorpos. Então, você faz o exame de sangue buscando anticorpos que o corpo produziu contra o leite. E o exame vem positivo, significa que existe um anticorpo contra aquela proteína. Agora, o que mais a gente tem que ficar atento, e é o que mais gera confusão, é que o exame negativo não afasta a doença. Olha, é essa parte aqui que mais dá confusão, né, Lê? A confusão vem justamente porque o exame só vai ser positivo se for IgE mediado. Né? Se não for IgE mediado, não vai vir positivo mesmo, né? E eu queria acrescentar também que um exame positivo não dá diagnóstico de alergia, né? Você precisa ter uma suspeita clínica, pedir o exame para confirmar, tá, gente? Não vamos sair todo mundo fazendo IgE para todo mundo aí para leite para ver se vem positivo. Não é assim, tá? Tem que ter uma manifestação alérgica para a gente dizer que o paciente tem alergia. E a outra forma também da gente identificar isso é através do teste cutâneo, que a gente chama de prick test. Ele identifica da mesma forma as reações IgE mediadas, tá? Então, também é outra forma da gente identificar aí a alergia. Então, por exemplo, um bebê com meses de vida, que a gente suspeita de alergia, a gente vai realizar a exclusão e depois uma provocação e não vai colher exame de sangue. Não há necessidade, gente, por favor. Não colham o exame de sangue dos seus bebês na esperança de encontrar um teste positivo ou negativo. Se você tem um quadro clínico muito característico e você viu que o teste da exclusão e provocação deu resultado, é alergia. Você segue esse contexto até ele ficar maior e você realmente realizar a provocação final para ver se ele vai melhorar, tá? Aqui, ó, tem uma pergunta que eu acho que vai valer a pena te responder da Vanessa também. Ela está falando de leite de amêndoas. O que você acha, Letícia, do uso de leite vegetal? Vamos pegar aqui a amêndoa. Hoje em dia tem leite de arroz, leite de coco, de ervilha, para quem não pode ingerir o leite, né? Tá. Os leites vegetais, eles não são contraindicados com relação à reação alérgica. Eles não têm nada a ver com leite de vaca, não tem nenhuma proteína, que é ao contrário dos leites animais, tá? Vou aproveitar aqui e falar leite de cabra, qualquer outro leite de origem animal, não é indicado, tá, pessoal? Não pode. Agora, o leite vegetal, ele pode ser ingerido, mas ele não pode ser usado como substituto do leite. O que eu quero dizer com isso? Nutricionalmente, ele não é adequado para as crianças, né? Como um substituto do leite. Por isso que a gente usa as fórmulas, né? Que essas sim são indicadas. Então, você quer fazer um bolo, você quer usar alguma preparação e usar o leite vegetal, não tem problema. Isso que ela falou é muito importante.
É por isso que dificilmente você percebe o uso de leite vegetal pela maioria dos alérgicos. É mais benéfico a longo prazo ele usar o leite indicado de aminoácido do que o leite vegetal para ele poder ter a resposta completa da melhora do seu organismo, né? Deixa eu ver aqui mais questões. Eu tenho algumas anotadas. Qual que você quer? Essa daqui? Ó, a Ana Carla pergunta, o exame de calprotectina é uma conduta? Para diagnóstico de alergia ao leite, não, tá? A calprotectina fecal, ela vai estar aumentada em qualquer processo inflamatório intestinal. Então, assim, não é nada específico de alergia. E também, assim, os valores, principalmente para bebês pequenos, os valores de referência da calprotectina são bastante discutíveis. Tá? Então, às vezes, você pede o exame, vem super aumentado, mas, na verdade, não queria dizer muita coisa. Tá? Então, não é rotina nossa pedir a calprotectina nesses casos. É por isso que é importante vocês estarem sempre discutindo com o médico de vocês, porque não existe um exame específico totalmente certo no diagnóstico. O quadro clínico é soberano. Se você tem um quadro clínico que respondeu à exclusão, você tem muito grande a chance de que seja 99% de que é alergia e que o tratamento vai surtir efeito. Eu anotei uma pergunta aqui que me enviaram, que é assim, é a Liz Torres que perguntou se a alergia à proteína, né, a PLV, e a alimentação da mãe, né, além da questão da exclusão, como que fica, né, a alimentação da mãe. É importante dizer que no Brasil a gente tem culturalmente o consumo grande de leite. Então, a maioria das pessoas consomem leite derivados. E quando você toma a decisão junto com a mãe de tirar o leite da dieta dela, a gente tem que tomar cuidado porque ela pode estar numa situação, por exemplo, de recuperação pós-parto, amamentando, que é um período em que ela tem que estar nutricionalmente nutrida, né? Ela tem que estar adequada, você tem que repor algumas coisas na alimentação dela, como o próprio cálcio, ela tem que estar com polivitamínicos adequados e ela tem que equilibrar isso, senão ela pode ter uma desnutrição numa fase importante da amamentação. Então não é simplesmente para de tomar o leite derivados. A nutricionista, ela tem que fazer parte desse processo em conjunto com a mãe, com a família, para encontrar substitutos adequados ao leite, para essa mãe nutricionalmente não ter algum déficit calórico, energético, nutricional, tá? Quer comentar, Lê? Eu acho que é super importante, tá? Esse segmento nutricional das mães. E aqui eu queria só acrescentar também aquelas crianças mais velhas, né? Então, para os bebês, geralmente a gente tem as fórmulas, que aqui no estado de São Paulo a gente tem gratuito pelo governo, mas só até os 2 anos. E aí, depois dos 2 anos, o que a gente faz? Né? Não há necessidade mais tanto da fórmula, mas há muito cuidado com relação ao segmento nutricional dessas crianças, que eles muitas vezes precisam de suplementação de cálcio, precisa ter um cuidado, né, uma avaliação nutricional geral aí para não deixar que falte nutrientes, né, para essa criança. Deixa eu ver aqui, outra pergunta aqui. A Vanessa de novo. Quanto tempo será que meu bebê vai melhorar? Parei de tomar leite derivados tem 2 dias, mas parece que ele ainda está ruinzinho com gases e irritado. Ó, Vanessa, como você já me conhece, eu vou deixar a doutora Letícia responder essa pergunta. Eu vou ver se eu entendi a pergunta, né? Foi feito o diagnóstico agora, isso, né? E há 2 dias que você está em restrição da dieta. Como eu comentei, pode ser lento. A gente espera até 2 semanas. 2 semanas de dieta de exclusão. Para ter certeza. Hein? Geralmente melhora antes, tá? Não precisa ficar desesperada. Geralmente melhora antes. Mas até 2 semanas é ainda aceitável que o paciente tenha algum sintoma. Então, as 2 semanas aí de dieta de exclusão, se após isso o paciente mantiver os sintomas, aí a gente tem que pensar em outro diagnóstico. Muito bem, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui antes de a gente evoluir aqui na discussão, tá? Níveis níveis do exame de sangue. Quem já fez o exame de sangue desse RAST, que é o nome técnico que a doutora Letícia citou, vocês notaram que tem lá as variações 01, 02, 03, 04.
Isso, o que você acha, doutora Letícia? Explica como que funciona essa leitura desse exame. Isto é, um bebê que tem 0,5, ele é alérgico? Como é que é isso? Tá. O nível de corte que a gente usa para dizer que o exame positivo é de 0,1. Então, a rigor, mais de 0,1 já é positivo. Essa classificação, né, que ela comentou aqui na pergunta, de 0 a 6, classe 0, classe 1, classe 2, classe 3, é uma coisa que a gente não usa mais, tá? Então, assim, não se preocupem com isso. A gente não usa mais essa classificação. O valor em si nem sempre corresponde à gravidade, tá? Então, tem crianças que têm um rastro de 2 e que tem uma reação grave. Tem crianças que têm um rastro de 20 e a reação foi leve. Então, assim, a gente usa esses valores sim, né? Principalmente para segmento, né? Então, por exemplo, ao longo do tempo, ver se está baixando, né? Muito mais do que o valor isoladamente, tá? Lógico que, assim, valores muito altos, né? Mais de 30, 40... são mais, assim, específicos de que realmente é uma alergia, né, quando a dúvida é diagnóstica, mas não tem um valor de corte para a gente pensar, todo mundo que tem mais que isso tem alergia, mas, assim, o importante é o quadro clínico do paciente, mais do que o valor da IgE. E tem uma pergunta aqui que eu vou aproveitar e passar uma orientação. Amanda Freitas, ela fala assim: meu filho tem 4 meses, estava com um cocô verde escuro e com as manchas vermelhas após as mamadas de leite NAN Supreme. Quando dei o NanSoy, passou. Ele pode ser alérgico? Aqui tem algumas considerações que eu vou fazer, Amanda. Assim, primeiro de tudo, como a gente não acompanha o seu bebê, é difícil te dar a resposta perfeita com o diagnóstico correto. Mas com o que eu vou te passar, você já vai ter uma luz. Primeiro detalhe, o leite NAN Supreme, ele é um leite parcialmente hidrolisado. Ele não é mais um leite de proteína intacta. Então, ele já é um leite que tem a proteína quebradinha. Se o seu filho teve sintomas de alergia usando o NAN Supreme, ele pode ser alérgico sim. Agora, o que me preocupou particularmente foi o uso do leite de soja para o seu bebê. Isso já é uma recomendação antiga da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Academia Americana de Pediatria, do ESPGHAN europeu. Não usamos leite de soja para menor de 6 meses. Então, o meu conselho é que você converse com o seu pediatra se esse é realmente o melhor leite para o seu bebê. Eu não indico esse leite para menor de 6 meses e a doutora Letícia pensa igual aqui. Ela já explicou a respeito dos leites vegetais, tá? Deixa eu continuar aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver essa daqui. Gente, é muita pergunta, tá? Eu estou escolhendo algumas aqui. Teste de provocação com derivado. Ah, legal, isso aqui é legal. A Ana Carla. Li que o teste de provocação, começando com derivados, faz sentido? O bebê começa a ficar tolerante aos traços? Pergunta muito inteligente, Ana. E aí, Lê? Essa pergunta é muito mais complicada do que parece. Primeiro eu vou falar um pouquinho o que é teste de provocação oral, né? O teste de provocação consiste em você dar o leite para aquele paciente que você suspeita que ele tem alergia, para confirmar o diagnóstico ou para avaliar futuramente se ele já está tolerante, se a alergia já melhorou. Então, isso é o teste de provocação. Então, esse teste de provocação, na maioria das vezes, ele precisa ser feito num ambiente com cuidados para atender uma possível reação, né? Em alguns casos de reações não IgE mediadas, mais leves, a gente pode realmente reintroduzir normalmente. Só para contextualizar, o teste de provocação que a doutora Letícia está falando é aquela criança que já é alérgica, já tem o diagnóstico, a mãe já sabe que o bebê tem alergia. E aí ela ficou restringindo o leite por um período aí, por exemplo, de 3 a 4 meses. E pela primeira vez, depois desses 4 meses, ela vai dar leite pro bebê dela. Então é nisso que a gente está conversando, tá? Para não confundir com aquela mãe que teve que restringir no comecinho. É o bebê que já é alérgico e vai agora tomar leite, né? Tá. Desculpa. E aí, geralmente, isso vai depender de novo se a reação é IgE mediada ou não, tá? Para as reações não IgE mediadas, que são as mais comuns e geralmente mais leves,
essa reintrodução pode sim ser feito o teste aí, como você comentou, primeiro os traços, depois os derivados e depois o leite, tá? Isso é uma conduta que pode ser feita, ou você já pode provocar o leite direto se você se a criança já parece estar tolerante, tá? O importante é que assim, nas IgE mediadas, a gente não costuma fazer isso. Se a gente acha que a criança está tolerante, já testa o leite num ambiente que tenha monitorização, cuidados para atender uma reação, porque não dá para a gente ter certeza quanto a criança vai reagir, aí, ou ela tem ou não, né, alergia. Durante o processo de tolerância, né, a criança vai melhorando, isso não acontece do dia para o outro. Então, assim, é natural que ao longo do tempo, algumas crianças comecem a tolerar alguma coisa. Então, o que a gente percebe na prática clínica? Meu filho comeu um pedaço de bolo do amiguinho, a gente não viu, e aí deram para ele e ele comeu um pedaço e não teve nada. Opa, já é um sinal de que ele pode estar melhorando, né? Então, esses sinais, às vezes escapes acidentais, algumas coisas vão dando pistas para a gente de que o paciente pode estar tolerante, tá? Então, essa é uma questão que pode acontecer, sim.